Boa noite, amada Igreja Presbiteriana de Brasília. Como é bom estar novamente aqui. Deus separou esse momento para nós estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre oração. Temos seguido com a série Homens de Oração e hoje nós vamos aprender com o discípulo e apóstolo João, o discípulo amado que caminhou com Jesus Cristo. Mas antes, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 124, Salmo da leitura de hoje, do nosso plano bíblico, da leitura de hoje. Para você que não sabe, está talvez vendo pela primeira vez um estudo nosso, a Igreja Presbiteriana de Brasília tem um plano de leitura bíblica anual. Durante a semana nós temos os textos a serem lidos. Hoje nós estamos lendo do Salmo 120 ao Salmo 130. E o Salmo 124 eu vou ler com você agora. E as pregações que nós temos na igreja aos domingos pela manhã são todas nos textos lidos durante a semana. Então as pessoas vão lendo, os membros vão lendo a Bíblia e no domingo tem uma pregação sobre algum texto daquela semana. Esse é um salmo que nos convida à confiança, descanso no amor cuidadoso do único e verdadeiro Deus, o Deus que anda do nosso lado, do lado do seu povo. Isso é garantia de socorro, de cuidado. Então veja comigo, Salmo 124, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A confiança do salmista de que Deus estando ao seu lado, ele consegue vitórias. Deus ao seu lado é certeza de socorro. E eu quero convidar você então para nós começarmos esse tempo de estudo orando ao Senhor. Vamos agradecer pela vida, Deus que nos criou, nos sustenta. Vamos agradecer ao Senhor pela proteção, Deus está do nosso lado sempre. Essa foi a promessa de Jesus, promessa de um Deus que não mente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos agradecer a Deus pelos nossos irmãos, porque Deus cuida de mim e de você por meio de outros, dos nossos irmãos. E pedir a Deus que abra o nosso entendimento, a nossa atenção para o que Ele preparou para nós nessa noite. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu segues conosco. Se não fosse o Senhor, como o salmista aqui também testemunha, não estaríamos aqui nessa hora. Se não fosse o Senhor, não teríamos vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Se não fosse o Senhor, não poderíamos falar contigo, porque não estaríamos reconciliados. Se não fosse o Senhor, não teríamos vida eterna e abundante em Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, por seguir conosco, o Senhor que nos criou, nos sustenta. O Senhor que nos redimiu, nos dá vida, vida abundante, para ser vivida deste lado da eternidade, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer pela tua proteção, pela tua provisão. E assim queremos te agradecer pelos nossos irmãos, pois o Senhor cuida de cada um de nós por meio de outros, e nós queremos te agradecer por isso. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, para que nesse tempo separado para estudarmos sobre oração, o nosso coração seja edificado, seja ensinado, inclinado ao crescimento espiritual, à intimidade com o Senhor, porque somente ali, aos teus pés, encontraremos verdadeira segurança. Pedimos assim, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Ele que reina e que voltará para nos buscar, Jesus Cristo. Amém. Nós acabamos de falar, de orar juntos com o
único e verdadeiro Deus. Um Deus enorme, grandioso, majestoso. E eu convido você, antes de nós nos dedicarmos ao estudo da Escritura Sagrada, cantarmos: quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Vamos fazer isso juntos. Nós cantamos quão grande é o nosso Deus para que outros também o conheçam e venham cantar conosco. E nós vamos cantar para sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, esse grandioso e maravilhoso Deus vai nos ensinar, por meio da sua palavra, revelada nas Escrituras Sagradas, aquilo que nós precisamos para viver. Nosso estudo de hoje, Homens de Oração, tem sido a nossa série. Daqui a pouquinho vamos começar Mulheres de Oração. Mas hoje nós vamos aprender com João, discípulo e apóstolo João, uma convivência que leva à oração. Convivência que leva à oração. Eu vou precisar da sua companhia usando a sua Bíblia. Como é estudo bíblico, não vai ser um sermão, eu vou percorrer e ler vários textos bíblicos e quero que você me acompanhe, que você abra a sua Bíblia. Então hoje você vai desenferrujar, se for uma Bíblia nova então você vai deixá-la afiadinha. Nós vamos ler vários textos. Quando nós andamos com outra pessoa, nós vamos aprendendo com essa pessoa. Um amigo, por exemplo, você vai convivendo com um amigo, você vai aprendendo com ele. E você pode aprender em algumas formas.
ao conviver com uma pessoa, você vai olhando para o que ela faz, como ela fala, o que ela vive, e você vai julgando importante seguir o exemplo. Então você começa a fazer as mesmas coisas que aquela outra pessoa faz. Uma outra forma de aprendizado é quando nós, olhando para a outra pessoa, julgamos o que não é correto fazer. E nós falamos, eu não quero fazer isso, e não segue por aquele caminho. Mas há uma terceira forma também. Quando você vê a outra pessoa, o jeito dela falar, dela viver, dela fazer as coisas, você se identifica e fala assim, puxa, eu não sabia, não tinha prestado atenção que eu também sou como essa pessoa. E aí você vai julgar se aquilo deve ser de fato uma prática sua, uma vivência sua ou não. A verdade é que nós aprendemos com quem andamos. E isso aconteceu com João. João foi alguém que andou e aprendeu com Jesus sobre a vida. Então veja comigo, o que fazer, o que não fazer, como ser, foi algo que João, um pescador, aprendeu com Jesus Cristo. Ele aprendeu sobre o amor de Deus e aprendeu como que o amor de Deus o atraía a Jesus. João aprendeu com Jesus sobre a importância da oração para viver neste mundo caído e afetado pelo pecado. Para Jesus, a comunhão com o Pai por meio da oração é o que dá direção para a vida. E João aprendeu com Jesus Cristo. E hoje eu convido você para nós aprendermos com o que ele aprendeu. Aquilo que João aprendeu com Jesus, ele testemunhou para nós. E eu quero convidar você para aprendermos juntos. Aprendermos então como que a convivência com Jesus nos leva à oração. Esse é o tema que eu quero que você grave. Como que a convivência com Jesus nos leva à oração. João foi um dos 12 discípulos que Jesus chamou para estar com ele e para os enviar a pregar. Então perceba, Jesus chama do seu grupo de discípulos 12 homens. Desses 12 homens, ou esses 12 homens, vão conviver com Jesus, vão estar com Jesus e depois Jesus vai os enviar. Então o primeiro texto que eu quero que você abra é em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Lucas 6, a partir do verso 12. Aí nós encontramos essas duas denominações, discípulos e apóstolos. E o nome desses 12 que Jesus chama para estarem com ele e depois os enviar. Veja, diz assim o texto, Lucas 6, a partir do verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então perceba, Jesus tinha muitos discípulos, aqui não se fala na quantidade, mas dentre todos aqueles discípulos ele escolhe 12, aos quais deu também o nome de apóstolos. Quem são esses? Verso 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Então, 2 irmãos, Pedro e André. Tiago e Tomé, que também são irmãos. Tiago e João. Esse João é o que nós vamos refletir sobre a sua vida de oração hoje. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Verso 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Veja, Jesus chama discípulos. Discípulos são aprendizes, seguidores. Mas Jesus dá a esses homens, seus discípulos, seus aprendizes, seus seguidores, o nome de apóstolos, que significa enviados ou comissionados. Ou seja, são homens que vão aprender com Jesus para depois serem enviados por Jesus, a ensinar em nome de Jesus. João, portanto, foi chamado como discípulo, chamado como apóstolo e foi chamado para estar com Jesus. Essa expressão, estar com ele, você encontra em Marcos, capítulo 3, no verso 14. Eu quero que você abra comigo esse texto.
Como eu disse, é estudo bíblico e nós vamos caminhar pela Bíblia. Marcos, capítulo 3, verso 14 diz: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então o primeiro chamado de Jesus é estar com ele. E esse foi o chamado que Jesus fez para João. João era irmão de Tiago e ambos, filhos de Zebedeu. Onde nós vemos isso? Mateus capítulo 10, verso 12. Mateus 10, verso 2, perdão. Mateus 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. João significa Yahvé é um doador gracioso, ou Deus tem sido gracioso. João significa Deus tem sido gracioso. E veja, queridos, o próprio nome de João aponta para como ele, João, vai experimentar dessa graça de Deus em Cristo Jesus, caminhando ao seu lado. Porque quando Jesus chama João para estar com Jesus, significa que Jesus está caminhando com João. Como nós lemos no Salmo 124, se Deus não estivesse, se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Isso é importante para nós. João tinha em seu nome aquilo que significaria a sua caminhada com Jesus. Desfrutar da graça de Deus, do cuidado de Deus, o próprio Deus do seu lado. Isso é maravilhoso. João pertencia ao círculo mais próximo de amigos de Jesus. Pedro e os irmãos Tiago e João. Esses três andaram mais próximos de Jesus. Eles foram levados por Jesus para algumas experiências que os outros apóstolos, os outros discípulos não tiveram. E deixa eu só abrir um parêntese aqui. Alguns comentaristas entendem que João e Tiago eram primos de Jesus. Eles eram pescadores. Pedro e André também eram pescadores, também eram irmãos. E eles eram sócios. Pedro era sócio de Tiago e João. E talvez, para esses comentaristas bíblicos, talvez esse fosse o motivo deles andarem mais próximos de Jesus. A Bíblia não deixa isso claro para a gente. Mas nós temos esse testemunho bíblico. João, que fazia parte, Pedro, Tiago e João, João acompanhou Jesus até a casa de Jairo, quando viu a ressurreição da filha de Jairo. Abra comigo em Marcos, capítulo 5, verso 37. Marcos 5, verso 37. Diz assim: Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O restante do texto você verá Jesus ressuscitando a filha de Jairo que já havia morrido. Versos 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quem são todos? No primeiro momento, a mãe, o pai e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que lá estavam com Jesus. Os outros discípulos não estavam presentes nessa hora. João presenciou Jesus conversando com Elias e Moisés quando ele experimenta a transfiguração. Está no mesmo, vamos ler aqui em Marcos, tem outros textos, outros evangelhos, mas em Marcos capítulo 9, versos de 2 a 8. Vamos ler o 2, Marcos 9, 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. E o que eles foram fazer lá? Marcos não dá esse detalhe para a gente. Mas abra em Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos 28 e 29, dizem para nós. Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Eu li até o verso 30. Os outros discípulos não participaram disso. E João, Pedro e Tiago, que foram levados para ter esse momento de oração junto com Jesus, testemunham Jesus na experiência da transfiguração, quando o seu rosto fica resplandecente, as suas vestes, e ele ali está conversando com Elias e com Moisés. Mas há um detalhe importantíssimo que eu quero que você lembre-se ou tenha conhecimento. Mateus 17. Abra comigo em Mateus 17, no verso de número 5. João testemunha, mais uma vez, Deus Pai falando do seu amor pelo seu Filho. Mateus 17, verso 5, diz assim: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O Deus Pai dizendo do seu amor por Jesus, seu Filho, e dizendo para os seus discípulos, ouçam a ele. Os outros discípulos não participaram desse momento. João estava lá. E João está aprendendo com Jesus enquanto convive com essas experiências juntamente com Jesus. João perguntou para Jesus, que estava assentado no chão, olhando do Monte das Oliveiras para o templo em Jerusalém. João pergunta para ele quando seria o princípio das dores, quando seria o fim. Isso está em Marcos, capítulo 3, verso 13, verso 3. Abra aí, por favor. Marcos, capítulo 13, verso 3. Olha só. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então agora nós temos mais um junto, André, que era o irmão de Pedro. E eles estão com Jesus, Jesus está olhando para o templo e então eles perguntam, Jesus, quando é que vai ser o fim dos tempos? E a última experiência que nós vemos de Jesus com esses três, Pedro, Tiago e João, foi quando Jesus vai para um lugar mais reservado no jardim de Getsêmani e então convida os três para orarem com ele. Vamos usar o mesmo texto de Marcos? Talvez você vire só 2 páginas, capítulo 14, a partir do verso 33. Marcos 33, 14, 33. Marcos 14, 33, nós lemos. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. João estava dormindo. João, que foi convidado por Jesus para ir até o Getsêmani, num lugar mais reservado, só os três, com ele, com Jesus, Pedro, Tiago e João. João está dormindo. Então Jesus diz, não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas experiências encheram tanto o coração de João que o fazia sentir-se amado de uma maneira especial por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele se sentia tão amado por Jesus que, quando escreve o Evangelho de João, ele se autodenomina o discípulo amado. Há 5 ocasiões onde nós vemos essa expressão, João se autodenominando o discípulo amado. Esse nós não vamos abrir, mas se você quiser anotar, eu vou apenas citá-los. João 13, 23, próximo a Jesus na ceia. Ele está próximo de Jesus, do lado de Jesus, Pedro faz sinal para ele perguntar quem é o traidor. Isso está em João 13, 23. E ali
nós lemos a expressão o discípulo amado. João 19, 26 e 27, nós vemos ele recebendo de Jesus a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus, Maria. Jesus está na cruz e fala para João, eis aí a tua mãe. E diz para a mãe, eis aí teu filho. E ali nós temos a expressão, o discípulo amado. João 20, verso 2. João 20, verso 2. Quando recebe a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Ele está junto com Pedro, João, e as mulheres vêm e falam, olha, o sepulcro está vazio. E ali, mais uma vez, nós encontramos a expressão, o discípulo amado. E por último, os versos 20 e 21 do capítulo 21. Capítulo 21, versos 20 e 21, quando Pedro está conversando com Jesus e quer saber sobre o futuro de João. Então ali nós encontramos mais uma vez a expressão, o discípulo amado. Lembrando que quem escreve o evangelho de João é esse João, que sente-se tão amado por Jesus, por essa convivência com Jesus, pelo cuidado de Jesus, pelo ensino de Jesus, que ele se autodenomina discípulo amado. Mas a convivência de João com Jesus não foi apenas com situações positivas, só com aquilo que ele aprendeu, ouvindo e vendo em Jesus. Nós temos ele e seu irmão Tiago sendo repreendidos por Jesus Cristo quando fazem um pedido que revela o coração caído que quer ter status, que quer ter vantagem sobre os outros. Abre aí em Marcos, capítulo 10, verso de número 35. Marcos 10, 35 nós lemos. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E veja a resposta de Jesus no verso de número 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. É uma oração. João está falando com Jesus, está pedindo algo para Jesus e é repreendido por Jesus. Porque Jesus está, no contexto, ensinando sobre humildade e serviço e eles estão pedindo, Senhor, deixa a gente ficar um do lado e outro do outro. E veja, quando estiveres, ou quando vieres na tua glória, nós nos assentemos um à direita e outro à esquerda, ou seja, Jesus no trono, reinando, e um de cada lado. E Jesus corrige João, porque o coração é transformado enquanto se convive com Jesus Cristo, enquanto se ouve Jesus Cristo, o quanto se desenvolve intimidade com Jesus Cristo. Mas há uma outra situação também. Volta um pouquinho na sua Bíblia, Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 38. Marcos 9, verso 38. Olha só o que a gente lê. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. E veja, mais uma vez, Jesus repreendendo aquele discípulo que sentia-se amado por Jesus. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Mais uma vez, João é corrigido por Jesus Cristo, é repreendido por Jesus, enquanto ele queria proibir uma pessoa que estava libertando outras da escravidão dos demônios, porque não seguia com o grupo. Não faz parte do nosso grupo? Então, vamos proibi-lo. Jesus vai ensinando enquanto nós convivemos com ele. A gente vê isso na pessoa de João. E tem mais um texto onde envolve uma nova situação, onde João é repreendido por Jesus Cristo. Abra agora comigo em Lucas capítulo 9. Lucas 9,
Evangelho de Lucas 9, a partir do verso de número 51. Não vou ler a partir do 51, vou ler a partir do verso 54. Mas depois você pode ver todo o contexto. O que está acontecendo? Jesus está indo para Jerusalém, passa na cidade dos samaritanos e eles não querem receber Jesus Cristo na cidade. Então, o verso 54 nós lemos. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Queridos, João, junto com seu irmão, queriam mandar fogo para destruir aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Recusaram-se a receber Jesus Cristo na sua cidade. E Jesus os repreende pela falta de amor e intolerância. Eles não entenderam que eles estavam caminhando com Jesus para ser como Jesus. E Jesus diz: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E esse relato é importante porque nós vemos aqui um aprendizado que João vai testemunhar para nós quando ele for falar sobre oração, que nós vamos ver na segunda parte do nosso estudo. Nós estamos vendo a convivência de João e como ela ensinou João. Eu quero fazer algumas aplicações aqui nessa primeira parte. Veja, esses 3 discípulos tiveram experiências que os outros não tiveram. Pedro, Tiago e João tiveram experiências marcantes e que fizeram parte do que Jesus estava formando neles para o ministério futuro que eles exerceriam. Para você ter uma ideia, Paulo, lá em Gálatas 2, verso 9, vai chamá-los de colunas da igreja. Pedro, Tiago e João. Essas experiências foram marcadas pela oração. Veja que Jesus os chamava e eles estavam em oração quando tiveram aquelas experiências. Jesus está ensinando a importância da oração para a nossa vida. Pedro teve um ministério profícuo de evangelização, liderança da igreja, autor de 2 cartas e a quem Jesus confiou a sua igreja. Isso você lê em João 21. Aquelas famosas perguntas ou pergunta repetitiva de Jesus a Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer por causa do evangelho. Você vê isso em Atos 12 e Atos 12, 1 a 3 mostra que ele foi preso, Tiago e Pedro. Tiago foi morto e Pedro foi guardado para ser morto depois. E Pedro experimentou um milagre e foi liberto. A igreja estava em oração e de forma milagrosa ele foi liberto. E João, autor do Evangelho, autor de 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e autor do livro de Apocalipse, que ele escreve preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho, a quem Jesus confia os cuidados da sua própria mãe, como nós vimos em João 19, 26 e 27. Esses 3 foram testemunhas que mais tarde puderam proclamar tudo o que eles tinham aprendido, presenciado com Jesus Cristo. Essa é a minha e a sua realidade, nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos tido experiências marcantes com Jesus Cristo, que começou com a nossa salvação. E são experiências que nós temos com o nosso Salvador para proclamarmos isso aos outros. Nós também temos experiências marcantes com Jesus na nossa caminhada de fé, não apenas aquele momento marcante da conversão, mas a própria caminhada de fé, o exercício da fé. Nós somos transformados pelo ensino, pelas ações de Jesus, pela sua repreensão que nós recebemos por meio da sua palavra. Então perceba, enquanto eu e você convivermos com Jesus, caminharmos com Jesus, nós seremos transformados por Jesus e seremos ensinados e inclinados à oração por Jesus Cristo. Nós também, como esses 3, somos testemunhas para proclamar quem é o nosso Senhor, falar do seu amor que nós experimentamos diariamente, do seu eterno, sublime e perfeito amor, que é o que nos constrange como constrangeu João. João andava perto de Jesus
Em situações específicas, lá estava ele ao lado de Jesus, aprendendo com o Mestre, sendo transformado pelo Mestre. Estar próximo de Jesus nos leva à transformação. Estar próximo de Jesus vai nos levar à oração. E agora eu quero ver, então, na segunda parte do estudo, sobre essa verdade. O aprendizado de João sobre oração e a inclinação de João para a oração vem da sua convivência com Jesus Cristo. As Escrituras apresentam textos escritos por João que nos ensinam sobre a oração, até porque João teve esse aprendizado com Jesus Cristo. E provavelmente a oração que mais impactou a vida de João é a que está registrada no seu Evangelho, no capítulo 17. Eu queria que você abrisse lá comigo. João, capítulo 17. Quero que você abra. João 17. É uma belíssima, riquíssima oração de Jesus Cristo que João registrou para que nós pudéssemos ter acesso a ela hoje. Eu quero fazer apenas um destaque. Na oração, nós temos Jesus orando ao Pai no poder do Espírito Santo. Pense o que foi essa oração. Mas veja comigo o verso de número 20. Não rogo somente por estes, os discípulos que estavam juntos com Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É Jesus orando e rogando ao Pai pelos discípulos que lá estavam e também por você e por mim, pelos que criam e pelos que creriam no futuro. Veja, Jesus está orando por mim e por você lá, junto com os outros discípulos. Você acha que o Pai vai negar um pedido de seu filho? Seu filho perfeito, que ora de forma perfeita, que sabe exatamente qual é a vontade do Pai e pede exatamente conforme a vontade do Pai? Nunca! Isto é impossível! Você e eu, que somos seguidores de Jesus Cristo, como João foi, temos o maior intercessor do mundo a nosso favor. Louvado seja o Senhor, toda glória ao nosso Deus. Jesus orando por mim e por você. Jesus orando por nossa salvação. Verso 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus ensinou João. João aprendeu e nós devemos aprender. Então veja comigo um pouco do que João aprendeu. Agora vamos para a primeira carta que João escreveu. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Nessa primeira carta, João faz uma declaração que eu reputo como lindíssima sobre oração. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e disse o seguinte para eles. Isso está em Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Eu creio que essa palavra bateu tão fundo no coração de João e marcou a sua vida como uma experiência para toda a sua existência na Terra, que quando ele escreveu a primeira carta, ele então registra esse ensino. Ele compartilha comigo e com você o que ele aprendeu de Jesus Cristo. E eu quero ler isso com você. João, primeira carta, 5, a partir do verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado
não para a morte. Perceba o ensino. Ele está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, nós seremos ouvidos. O que nós podemos aprender nesses versículos aqui, nessa parte final do nosso estudo, queridos? Primeiro, nós podemos confiar que tudo que você, que eu, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, pedirmos ao Pai, segundo a vontade dEle, nós vamos receber. E aqui está o segredo de uma oração ser atendida. É a vontade do Pai. Conhecer a vontade de Deus. As orações de Jesus eram conforme a vontade do seu Pai. Lá no Getsêmani, Marcos 14, como nós lemos, ele pede: Pai, tudo te é possível, contudo, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. As orações de Jesus eram conforme a vontade do Pai. O mais importante, então, quando nós vamos orar, é conhecer a vontade de Deus. E isso tanto para nós, quanto para os outros. Como conhecer a vontade de Deus? Bem, para isso eu e você temos que conhecer a Escritura Sagrada, onde a palavra de Deus é revelada e a vontade de Deus está expressa para mim e para você. É por isso que Jesus conhecia perfeitamente a Escritura e tinha essa Escritura em seu coração, como eu compartilhei com os irmãos no último domingo, no Salmo 115. Queridos, nem sempre sabemos o que pedir. Muitas vezes eu e você pedimos errado, a nossa motivação está errada e por isso não vamos ser ouvidos ou atendidos em nossa oração. E João aprendeu. Ele queria estar ao lado de Jesus, junto com seu irmão, pedindo para que quando Jesus voltasse na sua glória, um tivesse à direita e o outro à esquerda. E ele não foi ouvido, porque ele pediu errado. Ele não pediu segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do seu coração caído. Por isso agora ele nos ensina, olha, se você quer ser atendido na sua oração, peça segundo a vontade do Pai, porque nisso você vai ser atendido. Então, quando eu e você pedimos a Deus conforme a vontade de Deus, conforme o seu plano, conforme o desígnio de Deus, nós vamos ser atendidos. Então, nós precisamos conhecer a Escritura para que ela nos mostre qual é a vontade de Deus. O que ele, João, está dizendo é: Deus dará tudo o que nós pedimos, se isso for bom para nós, dando glória ao santo nome do nosso Deus, cumprindo a sua vontade. O verso 13 diz que quem tem vida eterna está unido a Cristo. Por isso pode pedir com confiança, como o verso 14 diz. Agora veja, que João está compartilhando comigo e com você algo muito prático que ele aprendeu com Jesus Cristo. O verso 16, tanto o 13 quanto o 16, nos ensina a orar pela salvação dos eleitos. O verso 16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Então, eu estou vendo uma pessoa andando em desobediência aos caminhos de Deus, eu vou pedir a Deus pela salvação dessa pessoa e vou pregar o Evangelho e Deus vai ouvir essa oração se aquela pessoa for escolhida do Senhor para a salvação. Então, eu e você que não sabemos quem são os eleitos de Deus, temos que orar e pregar o Evangelho a toda pessoa, a toda criatura. E pedir a Deus: salve, Senhor, eu vou pregar o Evangelho, salve essa pessoa. Orar também por renovação espiritual do meu irmão que está em desobediência à vontade de Deus, pecando. É o que o verso 16 diz. Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que rogue. O pecado para a morte é a rejeição do homem à graça redentora, à obra de Jesus Cristo de salvação. Então, quando uma pessoa ouve o convite para seguir Jesus em obediência à sua palavra e decide viver por conta própria, conforme a sua vontade particular, humana, afetada pelo pecado e não conforme a vontade de Deus, esse é um pecado para a morte. Orar para que meu irmão se arrependa do pecado, orar para que meu irmão seja renovado espiritualmente, orar, verso 16 está dizendo, se você viu seu irmão cometer pecado, ore por ele e Deus vai dar vida, Deus vai levá-lo ao arrependimento, Deus vai tratá-lo, Deus vai curá-lo. Queridos, João aprendeu isso com Jesus Cristo. O aprendizado
de João sobre oração vem da convivência com Jesus Cristo. É a mesma verdade para mim e para você. E quanto mais eu e você caminharmos com Jesus, não apenas aprenderemos sobre oração, mas seremos inclinados a uma vida de oração, como foi a do nosso Mestre Jesus. João aprendeu a orar com o Mestre da oração. Que exemplo para mim e para você. João aprendeu a orar com o Mestre da oração e aprendeu convivendo com Jesus. João convive com Jesus e por isso não só aprendeu a orar, como teve o coração inclinado à oração. Daí compartilhar conosco o que ele aprendeu. Como João, nós vamos aprender a orar e a desejar e a ser inclinado a uma vida de oração, quanto mais nós convivermos com Jesus Cristo. Como Jesus ensinou para João, nós devemos orar com confiança, submissos à vontade de Deus. Oramos para que Deus faça a sua vontade, oramos para que Deus nos ouça com confiança, reconhecendo que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida e reconhecendo que nós precisamos conhecer a Escritura Sagrada para saber essa vontade. Oramos então, e agora eu quero chamar você para essa oração prática, oramos ao Senhor por renovação espiritual nossa e dos nossos irmãos, que nós vemos andar distantes dos caminhos do Senhor. Quando virmos algum irmão ou irmã, algum crente em desobediência à palavra de Deus, João está compartilhando comigo e com você o que ele aprendeu com Jesus. Nós temos que pedir ao Pai para salvar essa pessoa, para levar essa pessoa ao arrependimento, para perdoar essa pessoa e transformar essa pessoa. E aí não tem como a gente não se lembrar de Lucas 9,56, quando Jesus Cristo diz: eu não vim para destruir essas pessoas, eu vim para salvar essas pessoas. E nós vamos ver depois que muitos samaritanos são salvos. Atos vai mostrar isso para a gente. Queridos, a convivência com Jesus Cristo nos ensina sobre oração. A convivência com Jesus Cristo nos inclina à oração. Aprendemos com João os erros de João, as repreensões que ele recebeu de Jesus, mas também o caminhar com Jesus, as experiências de oração, orando com Jesus, ensinou João, transformou a vida de João e fez com que ele compartilhasse conosco, inspirado pelo Espírito Santo, uma verdade para que eu e você também caminhemos com Jesus e aí vamos ser inclinados à oração. Eu quero encerrar chamando a sua atenção que talvez não seja ainda um seguidor de Jesus. Você que ainda não é um seguidor de Jesus Cristo, que não desfruta da amizade, não está com Jesus, não desfruta do amor de Jesus, do cuidado de Jesus, da orientação de Jesus, daquele que te criou. Então você sofre, você se sente perdido, a sua vida não tem significado, a sua caminhada é sem rumo. Você não entende por que você está vivendo nessa terra. Não há significado para você, para a sua vida. E pior, não há nada que você possa fazer para mudar esse cenário. Suas forças são insuficientes para chegar-se até Deus. Você não tem como mudar esse cenário. E pode piorar ainda. Esse cenário vai perdurar por toda a eternidade e só piorando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que Jesus Cristo, esse que nós lemos aqui, que andou com os discípulos, que andou com João, que chamou João para junto de si, que ensinou João, que mostrou todo o seu amor a João, que repreendeu João, é o caminho que Deus providenciou para você chegar até aquele que te criou. Para desfrutar de amor, cuidado, poder falar e ser ouvido e atendido em suas orações, você precisa crer em Jesus Cristo. Confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele morreu para te libertar da escravidão do pecado. Jesus morreu para te purificar do pecado e te dar acesso ao Pai. E você poder falar com o Pai, certo de que vai ser ouvido e atendido pelo Pai, porque você conhecerá a vontade do Pai. Como que você faz isso? É só fazer uma oração. Arrependendo-se dos seus pecados, de uma vida de pretensa autonomia, crendo na obra de Jesus Cristo, pedir a Ele para que te perdoe, te tome pela mão e te guie. Diga que você quer ser um seguidor dEle, que você quer desfrutar da companhia dEle, que você quer desfrutar do amor dEle, do cuidado dEle.
Faça isso. Ore e peça isso a Jesus Cristo. Nós da Igreja Presbiteriana de Brasília estamos à disposição para conversar com você, se você tomou essa decisão. Eu quero convidar todos para nós termos um momento de oração e eu quero apresentar alguns motivos para que você ore por isso. Depois que nós terminarmos aqui, nós vamos orar juntos, mas eu quero incentivar você a dedicar o seu tempo de oração individual. Eu quero pedir que você ore para que os eleitos do Senhor sejam salvos. Eles vão ser salvos quando ouvirem do Evangelho. Então eu e você precisamos pregar o Evangelho. Não sabemos quem são, então pregamos para todos. E aqueles que são do Senhor, escolhidos do Senhor para a salvação, serão salvos. Então ore por isso. Ore para que nós, que ouvimos essa mensagem, convivamos mais com Jesus por meio da sua palavra. Dediquemos mais tempo para aprendermos com Jesus Cristo e assim sermos inclinados à oração. Ore especialmente pelas equipes que estão trabalhando para o possível retorno dos nossos encontros presenciais aqui no prédio da Igreja Presbiteriana de Brasília em 5 de julho. É intenção do Conselho. Ainda não definimos na próxima segunda, dia 29. O Conselho vai avaliar e tomar uma decisão final se voltamos ou não no dia 5. Mas ore por aqueles que estão trabalhando. A equipe de comunicação está levantando as informações diversas e preparando, caso a gente retorne, para que você tenha segurança e saiba o que obedecer em relação ao decreto do GDF, pela equipe de administração, que está preparando o ambiente, os materiais para higienização, pela junta diaconal, que vai trabalhar recebendo as pessoas, e não apenas a junta, mas a equipe que está junto com a junta diaconal, junto com a junta diaconal. O cuidado que nós vamos ter com os presentes. Então ore para que o Conselho receba direção clara de Deus, não a vontade nossa, humana, mas a vontade do Senhor. Se realmente dia 5 é a melhor data para nós voltarmos aos nossos encontros presenciais. Queremos discernir a vontade de Deus. Ore pela vida do pastor Reiner e da Larissa, da Lara e da Laís. Ore pelos casais que têm enfrentado conflitos conjugais, crise conjugal. Ore pelos governos mundiais, pelos profissionais de saúde, pelas famílias enlutadas. Ore pela Igreja Presbiteriana de Brasília, por todas as suas sociedades internas, todos os grupos de trabalho, unidades de trabalho. Ore pelos pastores e suas famílias. Muitos motivos. Você pode dar pause e ir anotando para que você possa orar por isso, não apenas hoje, mas durante a sua semana. Eu convido você para a gente ter esse tempo de oração juntos. Ó Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nós podemos estar com Ele, aprender com Ele. E especificamente sobre a oração, como João aprendeu. E João testemunha conosco, nos ensinando que o mais importante na oração é o conhecimento da vontade do Senhor e a nossa submissão à vontade soberana e perfeita do Senhor. Mas também aprendemos que temos que orar pela renovação espiritual nossa e dos nossos irmãos, para que sejamos levados ao arrependimento, nos voltemos para Ti e andemos na Tua presença, porque é o Senhor que nos dá vida. Também fomos ensinados a orar para que os eleitos sejam salvos. E nós te pedimos nessa hora, leve-nos até essas pessoas, para que ao pregarmos o Evangelho, elas confessem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oro, Senhor, pelas equipes que estão trabalhando, preparando para essa possível data de retorno dos encontros presenciais na Igreja Presbiteriana de Brasília, 5 de julho. Equipe de administração, comunicação, a junta diaconal com a equipe de recepção, equipes que estão se mobilizando, pensando e trabalhando para essa possível reunião dia 5/7, de manhã e à noite. Dá-nos sabedoria como conselho para tomarmos uma decisão que venha do coração do Senhor para o nosso. Não aquilo que julgamos humanamente, mas dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos sim obedecer ao Senhor. Estamos com saudades de nos reunirmos, mas queremos fazer isso com cautela, prudência e no momento certo. Confiamos no Senhor que é o dono da vida. O Senhor é que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém vivos, de pé. Então nos ajude, Pai. Nos ajude.
Oramos pela vida do pastor Reiner, da Larissa, da sua família. Pedimos ao Senhor que haja, como lemos e aprendemos aqui, gerando arrependimento, cura, transformação, restauração. Oramos pelos casais que estão enfrentando crises conjugais. Oramos também pedindo renovação espiritual, conversão, transformação, reconciliação para a glória do teu santo nome. Oramos pelas famílias que têm perdido entes queridos por causa da Covid. Oramos a Deus pelas equipes médicas, pelos profissionais de saúde que têm servido e alguns têm sido contaminados e até mesmo morrido por causa da Covid. Homens e mulheres que têm se dedicado ao chamado, à vocação que receberam do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite a Igreja Presbiteriana de Brasília em suas necessidades, das crianças aos idosos, todas as unidades de trabalho, todas as sociedades internas, sejamos conduzidos pelo Senhor e cada liderança receba direção para esse planejamento de trabalho diante do distanciamento social, a impossibilidade, o impedimento de estarmos reunidos. Que a tecnologia seja usada com sabedoria e tudo isso redunde em honra, em glória, em louvor ao teu santo nome. Pai, leva-nos mais para perto de Jesus. Inclina o nosso coração a caminhar com Cristo, aprender com Cristo e orar como Cristo. E tudo isso resulte em glória, louvor e adoração ao teu santo nome. Pois nós pedimos isso, agradecemos por isso, orando em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, a direção, o poder, a unção, os dons do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Sobre a Igreja de Jesus espalhada por esse mundo, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você para nós terminarmos o nosso momento hoje com uma declaração. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Vamos cantar, vamos encerrar esse tempo de estudo hoje, cantando esse cântico e dando glória a Deus, demonstrando a nossa confiança e dependência desse amor infinito, eterno, maravilhoso. Nada poderá nos separar do amor do nosso perfeito Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém.